capítulo 81 de Kagurabaki, intitulado de Força Principal. Continuamos aí de onde paramos, né? Dentro da invasão do Rishaku, temos bastante coisa para comentar aqui, né? Principalmente aí tudo que está rondando aí sobre os mistérios envolvendo aí essa habilidade do Pinheiro, né? Principalmente provocando ali grandes assassinatos envolvendo os integrantes do Kamunabi. Galera, muita informação importante aqui também de novidades envolvendo o alto escalão. Vem com a gente para você não perder nada, hein? E para começar bem a análise do capítulo 81, já deixa o like no vídeo e hypar ele, que é uma forma de impulsionar ele a chegar em mais pessoas e ajudar esse vídeo a ser entregue pra galera, beleza? E o capítulo em si, ele já começa com a revelação do nome de um novo personagem pra gente aí, do alto escalão do Kamunabi, que é o Izaru, que é aquele loirinho, a gente até desconfiou dele lá em alguns reviews que a gente fez e tal, mas ele tá indo justamente conversar com o pessoal que é responsável pela barreira e também por monitorar e trazer informações sobre tudo que tá acontecendo, né, na sede do Kamunabi e com essa invasão que o Rishaku tá fazendo. Ele começa a discutir ali então, tentar elaborar os pontos, repassar mais uma vez pra gente, né, a gente já sabe, e é nesse momento então que ele faz uma revelação que nos deixa curioso, porque ele fala que existem 4 coisas que devem ser protegidas a todo custo e eles precisam lutar até o fim por elas, que é o quê? O núcleo da barreira, que é quem impede, né, com que o Rishaku invada e faça um estrago ainda maior, a Shinushi, que é a espada mágica mais poderosa de todas, e o Kensei, que é o portador da espada. Porém, a última fica em aberto, ele não revela qual que é a quarta pra gente, só que na mesma hora tem um quadro do lado mostrando o Hakuri correndo. Será que a quarta coisa que o Kamunabi tem que proteger é o Hakuri? Estamos com essa dúvida, né? E é em cima disso, então, que o capítulo vai se passar, porque eu tinha comentado e parece que vai ser essa linha mesmo que o Rokazana vai seguir por enquanto. O Hakuri ter os nossos olhos a tudo que tá acontecendo nessa invasão. Ele tá correndo ali, né, justamente pensando que ele não pode confiar em ninguém, quando nesse momento ele se encontra com um homem ali, né, que chama ele na mesma hora. Ele para e faz a revelação que é o comandante da unidade que responde diretamente ao Kudo, feiticeiro do alto escalão que protegeu o Hakuri, né, quando teve a explosão no elevador. E ele revela o nome dele se chamando Kashima. E é nessa hora que o homem pergunta para ele do Kudo, o Hakuri fica paralisado porque diz que não pode confiar em ninguém, e até o momento o cara não entende, né? E é nessa hora que ele tá meio perdido e o Hakuri tá parado, que vem um anúncio oficial revelando tudo o que tá acontecendo durante a invasão. O sistema de som ali, né, da organização do Kamunabi, eles anunciam, né, que cerca de 4 minutos atrás os pinheiros acabaram emergindo de dentro dos corpos, assim como a gente viu ali no elevador e outras situações por todo ali o QG do Kamunabi, né? E isso colocou ali alguns números muito importantes para a gente prestar atenção, né? E são coisas extremamente complicadas partindo desse pressuposto ali da invasão, porque não dá para confiar em ninguém. E aí eles até comentam, né, de que quando isso aconteceu, né, isso foi implantado de antemão por meio ali dos feiticeiros do Rishaku, né? Só que essa semente foi colocada lá e o que dava o gatilho justamente foi a ativação de morte por parte deles, né? E isso usando completamente, né, jogando muito sujo, que é o quê? Utilizando os familiares, né? Provavelmente ali os parentes muito próximos deles, os filhos, os cônjuges, como uma forma ali, né, de você barganhar utilizando eles ali como reféns, né? E isso é extremamente perigoso ali, porque fica todo mundo ali sem saber quem que pode ter, né, esses pinheiros implantados ali com as sementes dentro dos seus corpos. E aí um número muito bizarro, galera, que são cerca ali de 500 pessoas que existem, né, entre os membros ali, só que a cada 10, uma tem a semente, galera. Então é muito complicado, um momento muito tenso, fica todo mundo ali atônito, né, sem saber o que fazer, quando de repente o Kashima, no momento muito rápido ali, né, numa estratégia, ele anuncia, né, falando para ninguém chegar perto do Hakuri e principalmente ninguém se mover, ou seja, qualquer movimento ele atacaria, porque não dá para saber ali quem é aliado ou não, né, quem tá traindo, por mais que seja um motivo nobre, né, porque, poxa, o cara tem a família dele como refém, mas ali a prioridade é o Kamunabi, né, e como a gente pode perceber também, principalmente o Hakuri. Realmente o Kashima dá ordem para ninguém se mexer, e por nossa surpresa, o Kudo aparece novamente ali chamando o Hakuri. Aparentemente ele conseguiu sobreviver à explosão, né, e fala que vai junto com o Hakuri aí para acompanhar ele, né, até o final do trajeto e tal, mas na mesma hora o Kashima se liga, manda ele ficar parado e fala, não se mexe.
E aí o Kudo tenta fazer aquela barganha, né? Pô, mas sou eu, é perigoso ele sozinho e tal. Mas o Kashima é insistente, fala, ó, essa ordem nem mesmo você pode descumprir. A gente não pode confiar em ninguém. E a gente começa, né, a desconfiar junto com o Kudo, né? As pessoas vão se mexer ali, dessa tensão do ninguém se mexe, quando de repente, no corredor que o Hakuri precisa passar, aparece uma mulher segurando 2 lâminas ali, já numa posição de ataque, um movimento muito rápido, ela corta a cabeça de 2 integrantes do Kamunabi sem ninguém ver, e o Kashima consegue impedi-la de chegar até o Hakuri. Ele segura ela a tempo ali, mas mesmo com esse movimento ele não estava com nenhuma arma em mãos ali, então ele não pôde se defender. A lâmina dela transpassou ali perto do peito dele ali, né, entre o peito e o ombro, e nesse movimento rápido ela fez um estrago gigantesco. Os troncos das pessoas que perderam a cabeça começaram a sair, e o Hakuri também me surpreendeu positivamente aqui. Rapidamente ele conseguiu mandar o Izo para se proteger, mas foi um movimento tão rápido que todo mundo foi eliminado, e o Kashima, que foi o único que conseguiu, né, criar ali por um momento, foi preso ali, né, pelo suposto Kudo, quando na verdade toda a desconfiança dele fazia sentido, já que não era o Kudo, é um dos feiticeiros que estava ali com o Hishaku. Não sabemos se é um mercenário ou se é um dos integrantes. Eu acho que é um mercenário, porque se fosse um integrante, talvez o Hokazono fizesse questão de mostrar a marca na mão, né? Mas esse feiticeiro aqui revela pra gente que o Kudo morreu enquanto protegia o Hakuri. Mas será que ele morreu mesmo? Porque esse capítulo aqui tá dando meio que deixando uma lição pra gente, né? De que a morte, na verdade, não é algo muito confiável aqui em Kagurabaki, né? Se a gente não vê o corpo, não dá pra ter certeza. Mas nesse momento de tensão, então, o cara que já tá derrotado, provavelmente morto, né? Ele simplesmente fala pro Hakuri correr, que é o que ele pode fazer no momento. E o núcleo, então, volta pra divisão de inteligência, onde tá o feiticeiro do alto escalão conversando com ele. Galera, eles ficam muito preocupados, porque meio que a ativação por parte da utilização de habilidades deles ali, quando alguém morre, é quando começam a fazer esses pingos, essa movimentação ali, por meio que parece meio como se fosse um lago ali em volta deles, né? E isso não para, esse movimento da água não para de acontecer, e eles vão mapeando ali, né, metrificando cada vez mais feiticeiros morrendo, numa velocidade absurda. E até o Izaro começa a raciocinar para ver se de fato ali qual que é o número certo de pessoas, né? Quantos membros do Hishaku apareceram, né? Como que isso foi acontecendo, e aí ele vai cruzando as informações, chegando a uma conclusão de que provavelmente existe um certo número de pessoas que vazaram essas informações pro Hishaku, galera. Então, ele tá com a gente aqui, ele também tá apostando que tem gente infiltrada aí, passando essas informações, né? Não é de hoje que isso está acontecendo, né? E principalmente todo esse movimento para ter acontecido, obviamente foi alguém de dentro que fez, e acho muito difícil, galera, que não seja alguém aí do alto escalão. E aí, em determinado momento, eles discutindo ali sobre o que seria feito, né? Quem que é inimigo, qual que é a identidade deles, e aí até o próprio Izaro, ele consegue ver um lado bom nisso, né? De que será que se a gente consegue identificar, né, quem for logo o inimigo, a gente consegue virar esse jogo e conseguir contra-atacar, né? Vai ser uma ótima forma ali de conseguir, é uma chance de ouro, né? Que ele até comenta, de acabar com o próprio Hishaku. A gente volta ali pro núcleo do Hakuri, onde aqueles 2 mercenários estão correndo atrás dele, né? E ele fica desesperado, tá todo mundo morrendo, ele tá sozinho, ele começa a entrar em choque quando ele lembra da fala do Kudo para ele, né? As funções de ambos, elas estão um pouco prejudicadas ali, tem um pouquinho de restrição, então ele também tá preocupado o quanto que ele vai onerar essa habilidade dele, porque se ele ficar usando muito, além dele correr o risco de vida, pode ser que quando ele chegue na Shinushi, ele não tenha mais a sua magia, né? Ele não tenha mais o seu feitiço para ajudar o que seria o objetivo principal dele. Quando, galera, a gente vê ao fundo do corredor, na mesma imagem do Hakuri, uma grande surpresa. Uruha Yoji está de volta, tá correndo ao encontro dele. Quando ele se toca, né, ele falou, peraí, será que é ele mesmo? Né? Porque ele não tá confiando em ninguém, não sabe quem é amigo, quem é inimigo. Ele até tinha visto também, né, o Kudo, e na verdade não era o Kudo. Então aquilo ali paralisou ele totalmente, meio que no movimento ali de como se estivesse se entregando, né? Porque ele achava que tá sendo cercado. Quando ele escuta, né, do Hakuri ali, ó, Hakuri, é Mukade. E aí ele identifica que realmente ali era de fato o Uruha, e ele já manda aquela pose estilosaça, né, do estilo Yai da pureza branca, e ataca aqueles mercenários que estavam correndo atrás do Hakuri. Num rápido movimento também, né, o próprio Hakuri consegue abaixar para que facilitasse o movimento ali do Uruha, e na hora ele já fala, ó, vem comigo, e finalmente teremos ali
uma dupla, né? O Hakuri não estará mais sozinho para o capítulo 82. Acho que a gente pode discutir um pouquinho do Uruha antes de ir para as previsões e nossos recados. E aquela questão, ó, o Uruha tá de volta, pode ser um problemão, galera, porque eu consigo pensar em 2 cenários para a volta dele. O primeiro é justamente de ter sido um plano do Hammurabi, né, de lançar uma notícia falsa de que ele tinha morrido, de que ele estava nas últimas, né, justamente para o Rishaku não ter essa informação e não saber que tem mais alguém lá dentro que pode ajudar eles. Porém, se for isso mesmo, então quer dizer que o Samura falhou, né? O Seiichi Samura falhou no plano dele de acabar com a vida do Uruha, né? De eliminar os portadores, porque era isso que é o plano dele, né? Se o Uruha tá vivo ainda, quer dizer que ele falhou. Sei lá, eu sei que o Rokazono tem um problemão aí pra explicar pra gente como que o Uruha voltou. Se ele tá de volta, significa que o Seiichi falhou. Pra ser justificado, vai ser bem complicado. Eu ainda trago um outro ponto de vista, Bruno e galera, porque tem um lado sentimental que talvez o Rokazono não abordou pro lado do Seiichi propositalmente, né? Porque a gente viu que ele fez o mesmo com o Chihiro e ele conseguiu sobreviver, né? Da mesma forma que a gente viu que o Uruha também isso aconteceu. Então, de repente, ele mesmo, talvez nem intencionalmente, mas instintivamente, por um apreço emocional por ambos, ele conseguiu dar um jeito ali, meio que só paralisar, né, dar um dano, mas que talvez fosse possível trazê-los de volta. Mas isso em questão da narrativa, galera, pode realmente, como o Bruno comentou, ser difícil do Rokazono explicar, né, desta forma, porque a gente acaba perdendo aquele senso de perigo que a gente tinha bastante ali no começo da obra, né? Mas eu aposto sim que ele vai dar um jeito ali de contornar e seguir ali com o roteiro que está sendo brilhante nesse formato, galera. Tô gostando muito, até dando uma referência para quem é mais velho, me lembrou muito a saga das 12 casas lá em Cavaleiros do Zodíaco. Então tá muito bacana. O que eu esperava, né, que provavelmente acho que a gente não vai ver, são novos integrantes ali, né, os feiticeiros da alta elite do Rishaku, né? Porque se a gente for considerar, contar todos aqueles que invadiram, com esses 2, nos restaria apenas um integrante que ainda não apareceu. Então a gente pode apostar que talvez tenha mais um feiticeiro novo que realmente tem a marca na mão, além daqueles outros, né? Considerando o Yura, o outro que não tem o nome revelado, mas que tem essa habilidade dos pinheiros, assim como aquele lá que parece meio que um samurai que tá lutando contra o Azami. Muita coisa para ser discutida nas previsões, mas antes eu queria deixar um recadinho com vocês e lembrá-los que a gente tem um clube de membros aqui com assinaturas que ajudam o canal a continuar existindo. Se você clicar em Seja Membro, você vai ver os benefícios que tem para vocês lá e os preços que são todos bem acessíveis. Clica lá e contribui com o canal. Também procure conhecer a gente em outras redes sociais. A gente semanalmente no Instagram coloca lá a agenda de vídeos que vão sair aqui no canal. No TikTok também tem conteúdo exclusivo. É só você pesquisar por Resenha no Jutsu em qualquer rede que você vai nos achar. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que são formas gratuitas e ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui com vocês, beleza? Falando então, galera, de previsões aí para o capítulo 82, acredito muito que a gente vai continuar, assim como o Bruno já comentou, né, com a saga aí por meio do núcleo do Hakuri, né? Então ele será os nossos olhos por meio aí de toda essa correria, tentando alcançar os objetivos e impedindo os invasores, né? Eu tô apostando de que nesse movimento aí que eles estão fazendo, acho que ainda haverá mais uma trocação, provavelmente 1/3 do próximo capítulo, meio que eles finalizando esses 2 feiticeiros e eles correndo de fato para o local onde está a Shinushi. E aí, eu acho que mesmo antes deles conseguirem chegar, eu acho que vai ser o momento da gente voltar para a luta do Azami. Eu acho também que a gente vai seguir por esse núcleo aqui do Hakuri. A gente vai acompanhar ele junto com o Uruha. A gente vai ver o combate do Uruha, lembrando que o Uruha tá sem a sua Kumeyuri, né, que tá lá com o Seiichi e com o Chihiro. Então a gente deve estar vendo aqui o Uruha dar uma suada para lutar com esses 2, até porque a mulher já mostrou também que é uma exímia espadachim, né, e também tem um outro cara ali. Talvez a gente até veja um combo, né, um 2x2 aí, seria algo interessante de ver. E pensando ainda mais no futuro, quem sabe aí no momento de tensão, quando tiver todo mundo difícil, o Seiichi e o Chihiro não cheguem com a Kumeyuri para o Uruha. Claro que o Seiichi vai se contradizer, se entregar a Kumeyuri na mão dele, mas no meio da bagunça aí o Uruha pode conseguir de volta, né? E eu espero que em algum momento o Rokazono pare e mostre pra gente as lutas que a gente não tá vendo. Vai ser muita sacanagem se a gente não ver essa luta do Azami, galera. É um dos momentos assim que tem tudo pra ser mais épico da obra. Então a gente tem que voltar um pouquinho pra ver lá, né? Eu não quero chegar, sei lá, daqui uns 10 capítulos e só ter a informação, o Azami venceu, o Azami foi derrotado. Não, eu quero saber como que isso aconteceu, que é muito importante, né? Uma luta muito legal. Mas e vocês?
Comentem aí o que vocês acharam dessa volta do Uruha. Faz sentido ou o Rokazano tá começando a se contradizer um pouco? É isso, galera. Esperamos que tenham gostado bastante aqui do vídeo. Então, se você é novo, a gente tem feito semanalmente os vídeos aqui de análises do mangá de Kagurabaki, fora que temos feito os vídeos aí especiais comentando, explicando e até teorizando aí sobre essa obra. Dá uma conferida nesses vídeos ao lado. Esperamos que tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo, hein? Valeu!